Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O nosso canal que tem um intuito, o princípio de unir a nossa fé aos princípios, valores e promessas de Deus em sua palavra. Toda oração precisa ser cheia de fé, mas também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa oração. Não faria qualquer sentido nós fazermos uma oração a Deus e não esperar que Ele nos responda. Seria uma mera declaração de uma fé no lugar vazio. Mas a nossa fé não é uma fé depositada em nós mesmos, depositada nos nossos recursos, nas nossas capacidades. Não. A nossa fé ela é depositada no caráter imutável de um Deus que se relaciona com os seus filhos e com aqueles que depositam fé incondicional nele. Deus quer responder a sua oração. Por isso nós aqui oramos a palavra, porque cremos que orando a palavra nós nos aproximamos das respostas que Deus tem para a nossa vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E quero te fazer aqueles dois convites de sempre. Primeiro, esteja comigo até o final desse vídeo, quando nós faremos uma oração baseada no texto, nas palavras que nós vamos meditar nela aqui hoje. E o segundo é que você acompanhe essa leitura comigo. O texto que nós vamos ler hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21. Se você não estiver com a Bíblia agora, não puder, não se preocupe. Na descrição do vídeo você vai encontrar essa referência disponível para você acessar e conferir quantas vezes você quiser e precisar. Então, vamos ao texto. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meu querido, minha querida, essa palavra é uma das palavras mais importantes e mais determinantes para a nossa caminhada de fé. Porque esse texto fala exatamente da justiça de Deus. Como Deus manifesta a sua justiça com o homem. É certo que Deus, ele é amor. Deus é sempre bom, mas Deus, ele é justo. Deus, ele é justiça. E Deus, como ele é justo, ele não pode deixar impune aqueles que pecaram. Ele não pode deixar impune aqueles que falharam e desobedeceram a Deus. Porém, o texto da palavra diz que todo homem pecou. Todos estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos condenados. Nós já pisamos nessa terra com o nosso destino marcado, no sentido de que nascemos pecadores, nascemos com essa natureza pecaminosa. Às vezes nós pensamos que não temos pecado apenas por sermos crianças. Uma criança pequena não tem pecado. Mas, veja bem, talvez a criança não tenha consciência do seu pecado. Mas uma criança que faz pirraça, que faz birra e que desobedece, ela está sim cometendo pecados. Mas ela ainda não tem consciência disso.
e ela se torna indesculpável pela sua falta de consciência. Isso é um ponto. Segundo, quando nós passamos a ter consciência do nosso pecado, das falhas, nós já éramos pecadores e agora entramos debaixo de condenação e condenação eterna. Ou seja, Deus, ele não precisa fazer absolutamente nada para que nós sejamos condenados. Nós já nascemos condenados por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas o texto aqui que nós estamos lendo fala da justiça de Deus. Ou seja, Deus, ele faz justiça em Cristo por nós. Quando Deus leva Jesus à cruz do Calvário e ele morre, ele derrama o seu sangue na cruz, ele está ali pagando o preço por todo o pecado do homem. Jesus, ele está pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado. Ele era o homem perfeito, que nunca pecou, nunca falhou. É Deus que desce e se forma como homem, passa por todas as provações humanas como homem, e ele morre uma morte de cruz, condenado, e leva sobre si todo o pecado da humanidade. Então, Deus, ele fez a justiça em Cristo. Ele justiçou Jesus Cristo por sua causa e por minha causa. Ele levou Jesus na cruz porque ele sabia que nós não teríamos a menor condição de pagarmos este preço para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados ou pagar pelos nossos pecados. Não, nenhum homem, ninguém, a não ser Jesus Cristo, Filho do homem, nenhum outro poderia passar pelo sacrifício da cruz. Nós vamos gravar depois um outro vídeo falando sobre o sacrifício da cruz, entendendo mais sobre isso. Mas hoje o que eu quero que você entenda é que Jesus foi justiçado para que nós pudéssemos ser justificados. Jesus foi justiçado, ele foi punido, ele foi morto por causa do meu e do seu pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós experimentaremos a morte por causa do pecado. Nosso corpo é pecador corruptível. Mas Jesus, ele pagou o preço. E aqui, o texto que nós estamos lendo fala da justiça de Deus. Ou seja, muitas pessoas entendem de forma errônea a justiça de Deus. E dizem para as pessoas, olha, Deus vai exercer justiça contra a sua vida. Deus vai te punir. Deus vai pesar a mão sobre você. Porém, qualquer pessoa que tiver fé em Jesus Cristo e receber o perdão dos seus pecados em Jesus Cristo, ele será justificado por Deus. O texto é muito claro para todos nós. Nós não precisamos de mais uma vida, não precisamos de passar por uma morte e depois nascer de novo e reencarnar. Nós não precisamos pagar o preço pelos nossos pecados, nós não precisamos ir para uma instância pós-morte, onde ficaremos ali por um tempo esperando que alguma salvaguarda se manifeste em nosso favor para que possamos ser redimidos. Não. Deus deixou para todo homem a mesma sentença. Você pode ter os seus pecados perdoados, tendo fé em Jesus Cristo e recebendo dele o perdão pelos seus pecados. Aqui o texto está dizendo que a justiça de Deus, ela puniu Cristo, Jesus, para que você pudesse ser livre de qualquer punição e condenação. Porém, precisamos crer e receber em Jesus Cristo o perdão pelos nossos pecados. Se eu tento resolver a questão do meu pecado pelos meus méritos, pelas minhas ações, pelas minhas obras, se eu tento conseguir o perdão de Deus por qualquer tipo de ação que eu faça, eu simplesmente estou dizendo, eu não preciso do sacrifício de Jesus,
Eu consigo pagar pelos meus pecados. Porém, isso é um grande engano. Ninguém pode pagar pelos seus pecados. A nossa alternativa é receber do Senhor Jesus o que ele conquistou para nós naquela cruz. Hoje é o dia que Deus traz para você uma luz sobre o entendimento do que é a justiça de Deus. Em Cristo Jesus, nós somos justificados. Ele foi justiçado, punido, para que nós pudéssemos ser nele justificados. Basta que você entenda isso e receba perdão sobre os seus pecados em Cristo Jesus e você terá todos os seus pecados perdoados. Não vai haver qualquer sacrifício necessário, porque Jesus já fez. Não vai haver nenhuma obra que você faça que vá trazer justificação para você, porque Jesus já fez isso. O que muitas pessoas não entendem e sofrem é porque elas não se sentem merecedoras e de fato não são, e pensam que precisam ser punidas de alguma forma pelo mal que tenham causado. Mas isso é um engano, é uma perda de tempo, é uma perda de vida quando você não recebe o favor de Deus em Cristo Jesus, porque ele já cumpriu essa parte. E porque Deus chama de justiça o que ele faz perdoando os nossos pecados? Porque ele considera satisfeito em Jesus Cristo todas as exigências da lei para que os pecados fossem perdoados. O que Jesus fez, ele fez uma só vez e nunca mais será necessário que alguém faça. Tudo está feito, tudo está consumado. Em Jesus você é perdoado, você é livre, você é liberto. Em Jesus você recebe de Deus a libertação de todos os seus pecados, de toda condenação eterna. E você vai desfrutar de uma comunhão com Deus. Não importa o que você tenha feito, não importa quem você seja, não importa em qual tipo de problema você se envolveu na sua vida, importa que você receba hoje, agora, nesse momento, o sacrifício de Jesus em seu favor. Não é pelo seu mérito, não é porque você fez o bem, não é porque você é merecedor de alguma coisa, mas é a graça de Deus. O texto diz para nós aqui, capítulo 3 de Romanos, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se aproprie dessa verdade e viva em paz e perdoado e livre para se relacionar com Deus, o seu Pai que te justifica em Cristo Jesus. Pai querido, eu quero apresentar nessa hora a vida de cada pessoa que está recebendo essa mensagem. Pai querido, que o teu Espírito Santo traga compreensão, entendimento e aplicação desta palavra. Deus, tira toda condenação, tira toda culpa, tira todo medo, tira todo e qualquer peso no coração desta pessoa que hoje está entregando, Pai, a sua fé e a sua vida em Cristo Jesus. Pai querido, remova a culpa, remova, Senhor, o sofrimento, remova a acusação, remova a angústia, remova, Pai, todo e qualquer pensamento de autocomiseração, de sacrifício pessoal, para que recebam, Pai, o sacrifício de Cristo. Que o teu Espírito Santo promova sobre a vida de cada pessoa que recebe essa mensagem agora a aplicação desta palavra. Porque, Senhor, é liberdade que todos precisamos, é perdão que precisamos. Por isso, manifesta a tua graça e salva em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário com o seu pedido de oração ou com o seu testemunho. Muito importante para nós que você faça isso e, especialmente, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Alguém precisa dessa mensagem e você é o canal de Deus para levar essa mensagem a todos que estão
precisando de ouvir. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.